Olá, amigos. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre pilares. O pilar é um elemento estrutural bastante importante dentro da edificação. Eu não diria o mais importante, porque qualquer elemento estrutural é importante. Mas o pilar tem uma característica bastante singular, assim do ponto de vista de segurança. Quando um pilar vai à ruína, provavelmente toda a estrutura vai à ruína. Porém, quando uma laje alcança um estado limite último, somente aquela laje fica prejudicada. O pilar está íntegro e etc. Por isso é que eu falo muitas vezes que o pilar é a peça mais importante dentro da edificação. Então hoje nós vamos dar início a essa série de vídeos e vamos começar por uma definição sobre o que são os pilares. Então a gente pode dizer que pilares são elementos estruturais predominantemente verticais, cuja ação principal ou preponderante são as ações que originam tensões normais, como o esforço normal e como o momento fletor. Eles, digamos assim, eles formam sistemas estruturais dentro da edificação e a gente pode classificar em estruturas contraventadas ou subestruturas contraventadas e subestruturas de contraventamento. Bom, então os pilares, que são esses elementos que nós vamos, a partir de agora, trabalhar um pouco, eles têm como definição, repetindo o que eu já falei anteriormente, são elementos estruturais predominantemente solicitados por ações que geram tensões normais, tipo esforço normal e momento fletor. Porém, existe uma outra série de ações externas que atuam nos pilares, como variação térmica, ação do vento, digamos assim, recalque de apoio, que também estão trabalhando junto com os pilares, e uma série de outras ações importantes. Bom, a gente poderia fazer uma subdivisão, a primeira subdivisão, com relação aos pilares. Uma subdivisão onde nós podemos citar os pilares ou estruturas de contraventamento, e os pilares contraventados. Primeira coisinha que a gente tem é essa divisão. Bom, os pilares de contraventamento, geralmente, eles são... Aqui também, só para esclarecer um pouco mais, a gente pode chamar de estruturas de contraventamento. Que não significa dizer que o contraventamento é feito só com pilar. Algumas estruturas a gente pode relacionar aqui como sendo pilares de grandes dimensões. Podemos citar também os pórticos. Podem ser pórticos planos ou espaciais. Outra estrutura de contravento são as caixas de elevador, escadas. E finalmente as estruturas treliçadas. São grandes estruturas que dão um contraventamento pela ação, o nome já está dizendo, pela ação horizontal oriunda do vento, o prédio tende a se deslocar. Então, alguns desses pilares ou dessas estruturas, elas suportam essa ação. A gente direciona essa ação para esses elementos estruturais de grandes dimensões, ou pórticos, ou caixa de elevador, ou então estruturas treliçadas.
Essas estruturas de contraventamento, elas podem ser rígidas. Então a gente tem aqui, digamos que eu tenho um prédio com uma certa altura. Aqui a gente poderia desenhar os pavimentos, isso aqui de modo esquemático, vários pavimentos. E essa ação horizontal está empurrando essa estrutura. Como ela é uma estrutura rígida, ela não se movimenta. Então, se eu tenho vários desses elementos dentro da edificação, qualquer outro elemento que não tenha essas características, que esteja interligado com esse pilar, também está sem se movimentar, sem se mover, sem se deslocar. Então, esse é um pilar de contraventamento rígido. Depois nós podemos ter também os pilares de contraventamento flexíveis. Então, esse pilar ele se movimenta dentro de um certo limite. Então, isso aqui é flexível. Então, esse daqui são os pilares de contraventamento. Ele é calculado como estando engastado na base e livre no topo, para se movimentar ou não, de acordo com a ação horizontal que está atuando nesse elemento estrutural. Depois nós temos os pilares contraventados. Os pilares contraventados, eles são pilares que funcionam como se ele tivesse preso em cada andar. Então, é um elemento estrutural assim, ó. Digamos que aqui eu tenho vários pavimentos. Temos aí vários pavimentos. E aqui eu vou representar os pilares e de uma maneira grosseira, como se esses pilares tivessem uma seção variável ao longo de cada pavimento. Por exemplo, aqui eu tenho um pavimento I, aqui eu tenho o I mais 1, aqui eu tenho o I menos 1. Aqui nós teríamos um comprimento, um L, LE, um comprimento de flambagem, ou então H, a altura desse elemento, dentro desse pavimento. O cálculo desse pilar é diferente do cálculo desse pilar. Esse pilar funciona como se o cálculo fosse feito entre tetos. Eu calculo o pilar nesse trecho, depois calculo o pilar nesse trecho, em cada trecho isoladamente. Aqui não, o pilar é calculado como um elemento único que pega a altura total da construção. Então, se eu tenho um pilarzão parrudo aqui, grande, sendo um pilar de contraventamento, e aqui do lado, então, pessoal, em sendo esta figura um pilar de contraventamento e aqui um pilar contraventado, ligado através de um elemento estrutural, por exemplo, uma viga, isso aqui sendo uma viga, o que é que ocorre? Quando esse pilar é solicitado e ele não se movimenta porque ele tem uma grande rigidez, esse outro pilar que não precisa dessa rigidez, porque ele está interligado com esse pilar que não se movimenta. Ora, se esse pilar não se movimenta, está interligado com esse também não se movimenta. Então, esse pilar é o pilar contraventado. E esse aqui é o pilar de contraventamento. É assim essa primeira classificação que a gente pode obter, ou que a gente obtém, quando se vai tratar do estudo dos pilares. Então, esses pilares eles são calculados como se cada andar desse tivesse preso através de apoios do primeiro ou do segundo gênero. Quando a ação empurra, a ação horizontal empurra este pilar para cá, esses apoios suportam. Quem são esses apoios? São esses elementos que interligam o pilar de contraventamento ao pilar contraventado. Ok? Então, esse é o primeiro entendimento que a gente tem com relação aos pilares, a possibilidade dos pilares dentro da estrutura como um todo. Agora nós vamos ver um outro item que são
situação básica dos pilares dentro das edificações. Dentro das edificações. Então vamos imaginar que a gente tem uma planta estrutural, uma planta de forma, assim, ó. Vamos desenhar aqui de forma bastante simplificada para a gente entender o que é que eu estou querendo mostrar com isso. E tem uma série de vigas, tem um pilar aqui, por exemplo, tem uma viga. Depois nós vamos falar, num outro momento, a gente vai falar sobre os desenhos que a gente deve apresentar na hora de entregar um projeto estrutural. Quais são os desenhos, a importância deles. Então, pessoal, a planta de forma, ela é caracterizada pelos elementos estruturais que compõem a mesma. Por exemplo, os pilares, que nós temos pilar P1, pilar P2, P3, P4, P5 e P6. Vocês estão observando que os pilares são sempre identificados na horizontal, inicialmente da esquerda para a direita, depois de cima para baixo. A mesma coisa as vigas, que nós teremos a viga 1, a viga 2, AB, viga 3, AB, de cima para baixo, depois da esquerda para a direita. Viga 4, viga 5, AB e viga 6, AB. E as lajes, L1 com a sua altura, L2 com a sua altura, sua espessura, L3 e L4. É assim que a gente faz a numeração. Então nós temos 3 tipos de situações que podem ocorrer com relação aos pilares. Nós temos o primeiro tipo de pilar, são os pilares intermediários. Pilares intermediários. A gente muitas vezes escuta alguns colegas falar em pilar interno. Pilar interno não é a mesma coisa de pilar intermediário. A gente vai mais na frente entender bem isso. O que é um pilar intermediário? É aquele cujo vigamento tem continuidade antes e depois do pilar, abaixo e acima do pilar. Por exemplo, essa viga V2, ela passa pelo pilar e continua. A viga V5 passa pelo pilar e continua. Se a gente for, digamos assim, fazer um desenho desta viga, da situação estática dessa viga, nós teríamos, por exemplo, um apoio do primeiro gênero ou do segundo. Aqui nós teríamos um apoio do primeiro gênero ou do segundo e aqui também. Esse pilar, esse apoio que está sendo representado aqui, é um apoio que é o pilar, que vai estar aqui para baixo. Eu não vou desenhar, mas ele está aqui para baixo, nós estamos simbolizando por um apoio. Ora, se eu tiver um carregamento nessa estrutura, uma ação atuando nessa estrutura, o diagrama de momento fletor tem este aspecto aqui, ó. Esse é o diagrama de momento fletor. Então, se a gente observar, aqui é onde entra a conceituação estática que a gente está aprendendo nos vídeos sobre isostática e hiperestática. Então, se eu tenho esse momento aqui desse lado e o momento à esquerda e à direita são iguais, o momento no pilar é zero. Porque a soma dos momentos no nó tem que ser zero. Se eu for representar isso aqui, um nó, assim, ó, isso aqui é o nó. Eu estou representando em verdadeira grandeza. E aqui está o eixo. Então, eu tenho um momento assim,
que traciona a parte superior, um momento assim que traciona a parte superior. Esses dois momentos são iguais. Então, estou girando para cá com M e girando em sentido contrário com M. Logo, o momento que está aqui no pilar é zero. Então, pilar intermediário é aquele que em ambas as direções os momentos iniciais são nulos. Nessa direção, o momento no pilar é zero, bem que no topo do pilar é zero, e bem aqui também, se eu for desenhar também do mesmo jeito, aqui representando o meu P3. Estou representando aqui, seria o P3. Do mesmo jeito eu teria um diagrama assim e um diagrama assim. Então, pela mesma razão, este momento fletor é igual a este, e eles dois sendo iguais, nesta barra aqui o momento é zero. Então, quando existe continuidade sobre o pilar nas duas direções, não existe continuidade, o momento inicial é nulo, ou seja, MI na direção X é zero e MI na direção Y é zero. Se eu chamar essa direção aqui, uma determinada direção, se eu chamar essa direção bem aqui de X e isso aqui de Y, eu já posso dizer de cara que o momento inicial em X é nulo e o momento inicial em Y também é zero. Isto aqui é o que caracteriza que o pilar é um pilar intermediário. Então, esse pilar intermediário, a situação inicial dele é de compressão centrada. Se eu não tenho momento, mas eu tenho carga vertical, é uma compressão. Então, a situação inicial de um pilar intermediário é de compressão centrada. No topo do pilar vai existir apenas força normal, NSD. Normal, o esforço normal solicitante de cálculo. O S é de solicitante e o D é de cálculo, design, cálculo, né? Então, NSD. Não temos momento fletor. Não significa dizer que o pilar não será calculado com a presença de momentos fletores. Sim, vai existir sempre momento fletor, mas não inicial. Vão aparecer outros momentos. Segunda situação é pilar de extremidade. Pilar de extremidade. Como o próprio nome sugere, pilar de extremidade, pilar lateral, como também ele é conhecido, significa dizer que ele está na lateral da edificação, em uma situação particular. Por exemplo, o pilar P4. O pilar P4, nós teríamos pilar aqui, pegar aqui o pilar P4 desta plantazinha, esse P4, e aqui nós temos a viga, que tem continuidade na direção Y, mas na direção X a viga é interrompida, não tem continuidade. O que é que ocorre aqui? O mesmo que ocorreu no caso dos pilares intermediários. Eu vou ter um diagrama de momento fletor, vou desenhar só um pedaço, mostrando que nesse ponto o momento fletor é zero. Então, o momento fletor na direção, momento inicial, na direção Y, isso aqui é Y e aqui é X, momento fletor inicial na direção X, direção Y, desculpe, é zero. Vou corrigir bem aqui para não ficar confuso. E o momento fletor inicial na direção X é diferente de zero. Por quê? Se eu for analisar aqui, agora eu não tenho continuidade, o meu pilar está aqui.
Então vai existir um momento fletor aqui que vai dar um diagrama desse tipo. Então, se eu tenho um momento fletor atuando nessa viga aqui, nessa direção, vai ter que existir um momento fletor no topo desse pilar para fazer com que a soma dos momentos nesse nó seja zero. A soma dos momentos fletor em qualquer seção de qualquer elemento estrutural é nulo. Então, eu tenho um nó formado pelo pilar e pela viga. Se eu só tenho um momento na viga, obrigatoriamente eu vou ter que ter momento no pilar para a soma ser zero. Então, o momento na direção X, nessa direção aqui, que é esta direção do pilar, é diferente de zero. Isto é o que caracteriza o pilar de extremidade. É lógico, pessoal, que se você tiver um pilar como esse, que tem uma inércia na direção X muito pequena, quanto menor for essa inércia, menos momento fletor o pilar vai pegar. O momento fletor será tão menor quanto menor for a inércia. Diferentemente, por exemplo, deste outro pilar, desse pilar P6 aqui, que também é um pilar de extremidade. Só que nesse caso, se a gente observar, o pilar está aqui. Aqui está o pilar. Isso aqui é o P6. Ele agora tem continuidade na direção X. Então, o momento fletor inicial na direção X é zero. E na direção Y, o momento inicial em Y é diferente de zero. E o momento fletor neste pilar provavelmente vai ser maior do que o momento fletor nesse, porque esse pilar tem uma inércia muito grande nessa direção. Então, ele dificulta o giro da viga. À medida que esse pilar vai aumentando, vai chegando à condição de que essa viga não está mais apoiada nesse pilar, vai estar engastada. Então, a relação de rigidez entre o pilar e a viga, tanto nessa situação como nessa, é que vai nos dizer, vai nos dar a intensidade do valor desse momento. Depois nós temos o último tipo de pilar, o pilar de canto. Pilar de canto. Também o nome bastante sugestivo. Nós temos aqui, na nossa plantinha, nós temos aqui 3 pilares de canto. Ó. Aqui é um canto, aqui é outro canto e aqui é outro canto. Vamos desenhar aqui o pilar P1. Nós teríamos um canto aqui, ó, onde eu tenho um pilar assim. Então agora já dá para entender perfeito. Aqui tem um pedaço da laje, né, que não tem necessidade da gente desenhar. Aqui é a nossa V1, aqui é a nossa V4, que é o pilar P1, aqui é a laje L1. O que é que está ocorrendo aqui? Tanto na direção X como na direção Y, as vigas não têm continuidade. Então, é esta explicação bem aqui, essa mesma explicação. Nessa direção aqui, ó, a viga está aqui e o pilar está aqui. Então, eu vou ter um diagrama de momento aqui. Para equilibrar esse momento, eu vou ter que ter um momento no topo do pilar. E isso vai ocorrer na direção X e na direção Y. Portanto, nos pilares de canto, MIX é diferente de zero e MIY é também diferente de zero. Então, são as 3 situações. Pilar intermediário, situação inicial ou situação de projeto, que é aquela situação que a gente olha para o desenho, estou olhando para o desenho, situação de projeto. Então, nessa situação, o pilar intermediário é de compressão centrada, o pilar de extremidade é de flexão composta reta, porque eu vou ter o pilar, uma força normal e um momento fletor. Esta situação aqui. E nesta situação, eu tenho o pilar, um momento fletor numa direção e um momento fletor na outra direção. Então, aqui eu tenho flexão composta oblíqua e flexão composta reta. E aqui, compressão centrada.
lá na situação anterior, né? Então, compressão centrada, flexão composta reta nas duas situações e flexão composta oblíqua nas duas situações, nas três situações. Então, essas são as situações básicas que os pilares ocupam dentro da edificação, ok? Bom, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre outra classificação de pilar, tá? Nós vamos ter classificação de pilares de acordo com o índice de esbeltez. Índice de esbeltez, que a gente conhece pela letra lambda, ou a esbeltez, que é uma coisa facilmente entendida. Por exemplo, se eu tiver um pilar aqui, esse pilar ele tem facilidade de se deformar nessa direção, mas muita dificuldade para se deformar na outra. Por quê? Porque eu tenho uma inércia grande nessa direção. O momento de inércia é BH3 sobre 12. O H está ao cubo. Nessa direção, o meu H é muito esbelto, é muito estreito. Então a inércia é pequena. Se a inércia é pequena, a deformação é grande. Tá? Então o índice de esbeltez é outra classificação. Como é que a norma, a NBR 6118, versão 2014, classifica esses pilares? Então nós temos, quando o lambda for menor do que lambda 1, o pilar é dito pilar curto. Não há necessidade da gente levar em consideração os efeitos de segunda ordem, as deformações locais de segunda ordem, porque a deformação é muito pequena, o pilar tem muita inércia, muita rigidez. Esse lambda 1 é chamado de esbeltez de comparação. Nos exemplos, isto vai ficar bastante claro, mas a gente tem que dar essa explicação inicial para que a gente chegue nos exemplos já com um certo conhecimento. Depois nós temos pilares com lambda menor ou igual a 90 e maior do que lambda 1. São os pilares medianamente esbelto. Pilar medianamente esbelto. Ok? Depois nós temos os pilares com lambda menor ou igual a 140 e maior do que 90. São os pilares esbeltos. E temos os pilares com lambda menor ou igual a 200 e maior do que 140. São os pilares muito esbeltos. A norma brasileira diz que o lambda jamais poderá ultrapassar a 200. Só em casos bastante específicos, como por exemplo, os postes de iluminação, porque eles são peças muito esbeltas, eles têm um lambda geralmente muito grande, tá? Mas ele está submetido essencialmente a uma força horizontal. Ele não está trabalhando com força vertical, porque não tem. O poste não tem carga vertical pesada. O que tem mesmo é carga horizontal por conta das catenárias, por conta do vento, etc. Tá? Mas pode. Mas no concreto normal, no concreto usual, solicitações usuais, o lambda no máximo é igual a 200. Ok? Então, ainda de acordo com a norma NBR 6118, este lambda 1 é dado por uma expressão também da norma, que vale 25 mais 12,5 é 1 sobre H, dividido tudo por alfa B. A norma hoje está muito mais entendível do que antigamente. Então, o que é que significa esses elementos aqui? Esse é 1 sobre H, é chamado de excentricidade relativa. Excentricidade relativa. Esse alfa B tem a ver
com as condições de contorno. Condições de contorno do pilar. Por exemplo, o pilar está aqui. Aqui eu posso ter um diagrama, vários formatos de diagrama. Eu vou só mostrar rapidamente bem aqui as várias possibilidades de formato de diagrama. Então nós temos aqui, ó, diagrama que traciona um lado, todo lado, com valores iguais nas extremidades. Isso aqui é o pilar. Depois eu tenho um diagrama que traciona todo lado, mas não de maneira constante. Esses dois casos são muito parecidos, só que um lado é nulo. Depois eu tenho momentos fletores que tracionam fibras opostas. Eu traciono um lado e aqui o outro. Traciono um lado e aqui eu traciono o outro. Então isso aqui tem a ver com este alfa B, com o aspecto do diagrama de momento fletor. Ok? Posso ter diagrama assim, vários tipos de diagrama. Aqui é o topo do pilar, que é chamado de a base, e aqui eu tenho uma seção C intermediária, que depois a gente vai estudar sobre isso. Ok? Então, este é 1 sobre H, é a excentricidade relativa. Esse é 1, é a excentricidade de primeira ordem. Nós vamos depois, nos exemplos, dissecar tudo isso ao longo do primeiro exemplo que a gente vai fazer, passo a passo, para a gente entender bem como é que se determina cada variável dessa daqui. Cada variável. E com este lambda 1, eu comparo com o meu lambda e eu classifico dentro desta digamos assim, dessa classificação, né? Dentro dessa separação de situações. Pilar curto, pilar esbelto, medianamente esbelto e muito esbelto. E os pilares com mais de 200 são os extremamente esbeltos, que não é atendido por esta norma. Que para resolver os pilares, nós podemos utilizar os métodos de resolução. Tudo isso está preconizado na NBR 6118, versão 2014. A última versão é a que está valendo. Provavelmente, agora em 2020, 2019, deve vir uma outra versão. Então, nós temos o método geral é obrigatório quando o lambda for maior do que 140. Então, não posso usar nenhum método simplificado, nenhum método aproximado. Tem que ser o método geral, quando o lambda for maior do que 140. O lambda maior do que 140 a gente já viu anteriormente, tá? É um pilar muito esbelto. Depois nós temos os métodos aproximados. Métodos aproximados. Aí nós temos 4 métodos que a norma fala. Primeiro, o método do pilar padrão com curvatura aproximada. O método do pilar padrão com rigidez K aproximada. Depois o método do pilar padrão com diagramas M, N, 1 sobre R, que também nós vamos falar sobre isso aqui, não é o momento. E o quarto é o método do pilar padrão para seção retangular na flexão composta oblíqua. Ou seja, quando se tratar de pilar de canto, que a gente acabou de ver. Depois uma observaçãozinha que a gente pode dizer é o seguinte: quando o lambda for maior do que 90, é obrigatório considerar a fluência do concreto. Depois nós vamos ver também o que é isso. Ok? Então, esses dois métodos aproximados são os métodos mais utilizados, que é o caso, esses dois métodos, quando o lambda for menor ou igual a 90, a seção for constante e a área de aço do pilar for constante e simétrica ao longo de todo o pilar. Ou seja, eu só posso utilizar
esses dois métodos quando eu tiver um pilar, vou desenhar aqui um pilar, onde a seção é constante ao longo de sua altura e a armação desse pilar. Se eu pegar, fizer um corte aqui, eu teria uma seção do pilar aqui. Essa seção é constante ao longo da altura. E minha armação, se ela for simétrica em relação a dois eixos. Aí eu posso usar um desses dois métodos que o resultado fica praticamente igual se eu tivesse utilizado esse método geral, ok? Então, pessoal, assim, para um primeiro instante sobre pilares, é o que a gente precisa conhecer. Na hora das resoluções, nós vamos dissecar bastante isso aí, nos exemplos que virão na sequência. Obrigado pela atenção.